2 Timóteo, capítulo de número 3. Preste bastante atenção, o texto diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outra tradução diz difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, imoderados, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem homem de Deus aqui? Quando eu falo homem, estou falando homens e mulheres. Tem homens de Deus aqui? Olhe para mim agora e preste bastante atenção. Quero falar um pouquinho sobre o homem e o objetivo das Sagradas Escrituras. É interessante que Paulo, escrevendo a um discípulo seu, uma segunda carta a Timóteo, ele se refere a algo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ele diz que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, dias difíceis. Então eu não preciso pedir para você tentar imaginar se são os nossos dias ou não, porque nós temos consciência de que nós estamos vivendo os últimos dias, e as características dos últimos dias, dos acontecimentos, estão registrados nesta palavra. Os dias são difíceis. A pergunta é: estamos preparados para os últimos dias? Estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Já que nós estamos vivendo
mais do que nunca, os últimos dias, nós estamos preparados de verdade para o arrebatamento da igreja. Mesmo estando aqui hoje, dentro da igreja, ou reunido como igreja, nesse lugar de adoração, de oração, lugar onde nós aprendemos a palavra, mesmo estando aqui dentro desse prédio, reunido como igreja, se a última trombeta tocar agora, se a última trombeta ecoar nessa hora, será que seremos arrebatados? Estamos prontos para o arrebatamento? Vamos mais ainda. E ao sermos arrebatados, quando nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, a pergunta é: qual será o nosso galardão? Vamos receber um galardão ou não? Ou seremos apenas salvos? Então é hora de nós entendermos que nós estamos vivendo os últimos dias. Não se engane, estamos vivendo os últimos dias. É hora de pararmos um pouquinho e pensarmos verdadeiramente a diferença entre um homem sem Deus e um homem que tem a vida de Deus em sua vida, em seu viver. O que não significa que nós estamos realmente aqui reunidos, fazemos parte desse número de pessoas que está aqui, mas isso não significa que nós estamos verdadeiramente vivendo a vida de Deus. Por isso, é hora de nós olharmos para nós mesmos, não vamos olhar para ninguém, para a nossa própria vida, e vamos fazer como o salmista, e vamos questionar e perguntar a Deus: Senhor, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, e leva-me de volta ao caminho reto, ao caminho da justiça, às veredas antigas que o Senhor mesmo projetou para cada um de nós. É hora de pararmos um pouquinho agora e pensarmos. Primeiro, características de um homem sem Deus. Número 1, Paulo diz, vai marcando isso na sua Bíblia, versículo 2: esse homem é amante de si mesmo, ele é egoísta, egocêntrico, ele se preocupa exclusivamente com o seu ventre, consigo mesmo, tudo gira em torno dele. Preste bastante atenção nisso. E tudo na vida gira em torno dele. Ele é exatamente alguém que é amante de si mesmo, egocêntrico. Ele não é abençoador. Ele não está pronto para viver o propósito de Deus. Não é capaz de negar a si mesmo. Não é alguém com a mão estendida para abençoar. Não se preocupa com a salvação de outras pessoas. Não se preocupa em pregar o Evangelho. Não ora nem pela sua família, pela sua parentela. Ele é amante de si mesmo. E até na igreja, ele apenas quer a bênção. Aí ele quer ser abençoado, quer o carro, a casa, a bênção na empresa, nos negócios. Tudo gira em torno de si mesmo. Por isso Paulo diz que eles serão amantes de si mesmo. Segunda coisa, avarentos. Pessoas que não são abençoadoras, pessoas amantes do dinheiro, das riquezas, é avarento, ok? Ele não tem a mão aberta para semear,
ele não tem a mão aberta para abençoar, ele não entende o segredo que para semear ou para colher, nós precisamos estar sempre com as mãos abertas, tanto para receber como também para dar. Ele é presunçoso. O homem sem Deus, que não tem a vida de Deus, ele é extremamente presunçoso, arrogante, se acha melhor, mais importante do que outras pessoas, não é ensinável. Ele é tão presunçoso que quando ele vem para a igreja, ele já vem completamente armado, sua mente está armada, ele praticamente, ele só recebe aquilo que lhe agrada, mas aquilo que lhe confronta, pela sua presunção, pela sua arrogância, ele não consegue receber essa palavra. Diz mais ainda que ele é soberbo, ele é orgulhoso, se acha melhor, mais importante do que os outros. Ele é extremamente soberbo e Deus odeia a soberba. Uma pessoa orgulhosa, e eu vou dizer uma coisa para você: todos nós, na nossa vida, nós precisamos ser trabalhados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para que nós não sejamos orgulhosos, para que nós não sejamos soberbos. Precisamos estar atentos e vigilantes, que uma das coisas que o inimigo trabalha em nossa existência está muito ligado à soberba, à arrogância, ao orgulho. Por isso, nós temos que estar atentos. Nós vamos a cada momento pedir a Deus que nos ajude, para que a soberba que derrubou Satanás, que derrubou Lucifer, e tem derrubado tanta gente, não tenha poder em nossa vida. Outra coisa que Paulo diz, que ele também, o homem que não tem a vida de Deus, ele é blasfemo, ele vive falando blasfêmias, absurdos. Ele diz mais ainda, que esse homem também é desobediente a pais e mães. Ouça bem isso, esteja atento àquilo que Deus está nos ensinando. Olha, hoje um dos problemas mais sérios é exatamente a desobediência a pais e mães. E é uma das coisas que Deus abomina. Toda desobediência é rebeldia. Olhe bem para mim, escute isso. E você pode observar que a criança, no mundo que nós vivemos hoje, ela já nasce, na sua grande maioria, desobediente. Se o pai e a mãe não começar a trabalhar desde cedo no caráter dessa criança, dando limites, ensinando, orientando, chamando atenção, corrigindo, essa criança vai se tornar alguém rebelde, desobediente. Imagina então quando chega a adolescência. Olha só nos nossos dias atuais, como o adolescente nos dias atuais tem sido rebeldes e desobedientes, completamente rebeldes e desobedientes a pai e mãe. Quantos adolescentes e jovens falam mais alto que os pais, muito mais alto, erguem a sua voz para responder os pais, são extremamente rebeldes. E a Bíblia diz que a rebeldia para Deus é como pecado de feitiçaria. Deus odeia a rebeldia, Deus odeia a desobediência, e Deus considera a rebeldia como pecado de feitiçaria. Por isso você pode observar que muitos filhos rebeldes e desobedientes, se não é a cobertura de oração dos pais em relação aos filhos, pedindo a misericórdia de Deus, o fim de um filho rebelde, o fim de um filho desobediente é trágico, totalmente trágico, porque são desobedientes a pais e mães. Então eu não preciso ir longe,
Se você olhar para bem perto de você, quem sabe na tua própria casa, ou alguém perto da tua família, alguém que você conhece, você vai observar que o espírito da desobediência está operando na vida dos filhos. Isso é a falta da vida de Deus, do viver de Deus, é sinal dos últimos dias. Então vamos mais ainda, ele diz uma outra coisa, ele diz que também o homem que não tem a vida de Deus é ingrato. A ingratidão é uma das piores coisas e que é muito real na vida das pessoas hoje. Como o ser humano é extremamente ingrato, não há reconhecimento. Primeiro, não há um reconhecimento ao que Deus fez por ele, ao amor de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Não reconhece o preço pago na cruz do Calvário, o que Cristo fez por nós. Quantos são ingratos aos seus pais? Os pais se dão, se sacrificam. Quantos são ingratos a pessoas que lhes abençoaram? A ingratidão é um problema seríssimo no mundo atual. E uma das coisas que nós jamais podemos ser é ingrato. É uma característica do homem que não tem a vida de Deus. É uma característica do homem que não se aprofunda no conhecimento de Deus e de sua palavra. Mas diz uma outra coisa, o texto é bem claro dizendo que são profanos. O homem que não tem a vida de Deus é profano. Na verdade, não há um compromisso com Deus, com a sua palavra, com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Diz mais ainda que esse homem também é sem afeto natural. E mais ainda, esse homem também é irreconciliável. Praticamente, ele tem um coração duro, insensível. Ele não é flexível. Ele não deixa Deus operar na sua vida. Não deixa o Espírito Santo nem a palavra de Deus agir em sua vida. Diz também que o homem sem Deus, vai acompanhando aí, no versículo 3, diz que ele é caluniador. Você precisa ler Provérbios. Como Deus odeia a contenda e a calúnia. Você precisa observar e marcar na sua Bíblia. Como Deus odeia a calúnia e a contenda. Quantas pessoas vivem para caluniar a outros, para fazer contendas, para causar intrigas e divisões, são incontinentes e moderados. Não há moderação. O homem sem Deus não tem equilíbrio. Diz mais ainda que são cruéis. Olha, você pode observar que a crueldade é algo que está implantado na vida do homem sem Deus. O homem que não tem a vida de Deus, eles são cruéis e sem amor para com os bons. Não há nenhum amor, não há nenhum respeito, não há nenhum reconhecimento. Diz também no versículo de número 4 que são traidores. Olha, fica atento quanto a isso. São traidores, não são fiéis, mas o espírito da traição está na vida do homem que não tem a vida de Deus. Diz também, na mesma sequência, que o homem sem a vida de Deus é obstinado, é teimoso. Deus tem falado ao coração dessa pessoa e ela tem dito não a Deus. Não tem ouvido a voz de Deus, não tem dado crédito à voz de Deus. Ele é obstinado, é orgulhoso. E o texto diz: mais amigos dos deleites do que amigo de Deus.
Alô? É hora da gente olhar para dentro de nós. Alguma dessas situações tem sido real na nossa vida? Nós somos amigos de Deus? Ou somos amigos dos deleites da vida, dos prazeres, dos desejos desordenados da carne? O homem que, na verdade, olhe bem para mim, escute isso. O homem que, na verdade, não tem a vida de Deus, que não busca constantemente essa vida de Deus, ele pode até estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma igreja, mas ele é muito mais amigo do mundo lá fora, dos prazeres do mundo, e não é amigo de Deus. Vamos pensar uma coisa importante hoje. Os amigos de Deus agem de uma forma diferente. Os amigos de Deus priorizam a Deus. Os amigos de Deus são espirituais 24 horas por dia. Tudo que ele faz na sua vida é espiritual. Seu trabalho é espiritual. Por isso, no seu trabalho ele faz o melhor. Seu relacionamento familiar é espiritual. Por isso ele cuida muito bem de sua família. Ele zela por sua família. Até o seu lazer é espiritual. O que eu estou dizendo? Oi, entenda bem. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós recebemos a partir do momento que nós fomos à cruz, então há um ser divino habitando em nossa vida, que mora na nossa vida 24 horas por dia. Então toda a minha vida não tem como separar o ser espiritual, ou momentos espirituais e momentos não espirituais, porque toda a nossa vida e tudo que nós fazemos, há um ser espiritual dentro de nós. Há um ser divino, e o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nossa vida, ele mora em nossa vida. Não tem jeito de eu dizer: ó, Espírito Santo, fica um pouco de lado, porque agora eu vou fazer uma coisa que não te interessa muito. Eu quero que você entenda: tudo que você faz na tua vida interessa ao Espírito Santo, interessa para Deus. Então é hora de nós entendermos que nós não podemos brincar de cristão, de uma vida cristã. Desde o amanhecer ao anoitecer, todos os momentos da nossa vida, levanta as suas mãos e diga: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode aplaudir o Espírito do Senhor mais forte de toda a tua vida, de todo o teu coração. Olha só que coisa linda. Preste atenção. Tendo aparência de piedade, aparência de piedade. Olhe para mim e escute isso. Chegou a hora de parar de brincar de ser um cristão. Uma aparência de cristão que vem à igreja, que canta, que ora, que louva, que levanta as mãos e canta: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Olha só, todos hão de ver. Ele está aqui com uma aparência de um cristão, de alguém espiritual, uma aparência de piedade, até canta, ora, até se emociona, mas não passa de um sentimento e de uma aparência.
Mas lá fora, ele está vivendo uma vida onde ninguém está vendo quão grande é o seu Deus. Porque o seu testemunho não é o testemunho de um verdadeiro cristão. Sua forma de proceder, de agir, não é conforme o testemunho de um verdadeiro cristão. Na verdade, Paulo diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo a aparência de ser um cristão, mas negando a eficácia de uma vida cristã. Oi, entenda bem, chegou a hora de nós não brincarmos com a nossa vida espiritual. Chega a hora de nós estarmos atentos e verificar se a vida de Deus está em nós, se realmente Deus vive em nossa vida. Vamos mais ainda. Ele diz no versículo 6, ele diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, marca isso na tua Bíblia, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo. Está falando de mulheres ignorantes, carnais. Isso vale para todos nós que ouvimos a palavra semana após semana, mês após mês, ano após ano. Aprendemos sempre, 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 mas não vivemos a vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. Chegou a hora de tomar uma atitude, chegou a hora de tomar uma decisão. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de brincar de cristão. A coisa está ficando séria nos últimos dias, está ficando muito séria. Jesus está voltando, e se Ele não voltar agora, mas se partirmos dessa hora, para onde vamos? Meu irmão, não se engane, não tem purgatório. Não se engane que você vai ficar voltando para se purificar. Diz a Bíblia que cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então não tente se enganar. A sua chance é hoje, a sua chance é agora, a sua chance é nesse momento, e ela é uma chance, é uma oportunidade imperdível na nossa vida, porque se a gente não abraçar essa oportunidade, nós vamos perder aquilo que é mais gracioso, mais poderoso na nossa vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz: aprendem sempre. Estão sempre ouvindo, mas não toma atitude. Não toma atitude. Meu irmão, pastor, me desculpe, mas é porque eu sou muito frágil. É uma questão de decisão. É uma questão de tomar uma decisão. É lógico que nós somos fracos, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou. Meu irmão, quando bater a fraqueza, meu irmão, diga para o teu irmão: põe o joelho no chão, meu irmão. Vai orar. Deu a vontade de cometer alguma dessas coisas, preste bastante atenção. Deu a vontade de encher a cara, de beber, de adulterar, de prostituir, de ser alguém orgulhoso, soberbo. Quando você sentir que for sentindo orgulhoso, soberbo, profano, caluniador, põe o joelho no chão. Coloque o teu joelho no chão. Não é tempo mais de brincar. Levanta a tua mão e diga: Jesus está voltando. Diga mais forte. Ele diz, ele é bem claro quando ele diz: ponha isso em teu coração. Ele diz: não seja como Janes e Jambre, que resistiram a Moisés. Não resista à palavra, não resista aos ensinamentos, não resista à vida de Deus em você. Tome posse dessa palavra.
O fim dos dois foi terrível. E o fim de uma pessoa que resiste à palavra também é terrível. Eu quero que você entenda isso. Mas olha o que Paulo diz. Quantos querem viver a vida de Deus? Levanta a sua mão. Como age o homem que vive a vida de Deus? O homem que não brinca com a vida cristã. Primeiro, ele está pronto para receber a palavra do seu discipulador. Ele está pronto para receber a palavra do seu pastor. Ele é ensinável. Ele olha para dentro de si e ele está pronto para realmente receber a palavra e ter uma mudança de vida e uma mudança de história. Olha só, ele diz para Timóteo, seu discípulo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Você, Timóteo, tem observado os meus ensinamentos. Você tem tomado posse dos meus ensinamentos. Você tem abraçado os meus ensinamentos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver. Escute só: intenção, fé. E fé está muito ligado à fidelidade. Escute bem: longanimidade, amor, paciência. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como a gente precisa ser discipulado, ser pastoreado? Timóteo, Paulo diz: você Timóteo, tem olhado para a minha vida. Por isso, cada discipulador precisa ter muito cuidado na sua vida, para ser um modelo e um exemplo para outras pessoas. Ouça bem e guarde isso em sua vida. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, você é alguém ensinável. Você tem tomado posse dos meus ensinamentos, tem olhado para a minha vida de fé, de compromisso. Ele está dizendo claramente: você tem aprendido com amor, com a paciência, a longanimidade e assim por diante. Paulo estava dizendo: Timóteo, você é alguém que realmente tem a vida de Deus. Você é alguém que está pronto mesmo para ser discipulado. Oi, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei algo hoje que eu preciso repetir. E Deus é tão fiel porque eu não gosto de citar nomes. Eu não gosto, mas eu tenho que dar um alerta para a igreja. E hoje eu vi um vídeo dessa pessoa que me deixou mais convicto disso. Quantos não estão entendendo a importância de fazer parte do corpo de Cristo, de estar reunido como igreja? Eu quero que você entenda: essas paredes não são a igreja. Se não tiver ninguém aqui, essas paredes não são uma igreja, mas é o prédio onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, para orarmos juntos, para louvarmos, para sermos ensinados, para sermos pastoreados, para sermos doutrinados, para sermos exortados. Então esse lugar tem uma importância para nós. Embora não seja a igreja, levanta as mãos e diga: a igreja somos nós. Quem é a igreja? Eu estava observando. Eu não sei como alguém consegue dar lugar à palavra de um homem que se perdeu totalmente, e outros também que você não conhece, não sabe o nome, não sabe onde ele mora, não sabe como é a vida dele, e que traz tantas coisas na internet, e estão tentando tirar as pessoas de uma aliança com Deus. E o vídeo que eu assisti hoje, por uma coincidência ou por uma direção de Deus, eu mostrei para a pastora e gravei, porque eu quero mostrar para os meus pastores, todas as vezes que alguém vier falar dessa pessoa,
Eu vou dizer para ele, então, veja esse vídeo aqui. O que você acha disso? Alguém que eu conheci e me lembro, nunca me esqueci do dia que eu olhei para os olhos desse homem, quando ele veio a Anápolis, no auge da sua vida espiritual e ministerial, e trouxe uma palavra. Eu estava na aeronáutica na época, e lá no auditório, eu passei por esse homem no corredor antes dele entrar no auditório, e eu vi no brilho dele um brilho diferente, que era o brilho do Espírito Santo. Eu pude notar isso. Meu espírito, na verdade, naquele momento olhou, e o Espírito Santo me mostrou que ali estava um homem de Deus, mas que se perdeu, e não é a mesma pessoa, e que tem feito a cabeça de muita gente que deixa de ouvir o seu pastor para ouvi-lo. E essa pessoa, eu olhei aquele vídeo hoje, falei, meu Deus, eu não gosto de falar o nome de ninguém, mas eu tenho que falar, porque tem muita gente que está ouvindo a voz dele, e tudo parece maravilhoso, bonito, mas o espírito de engano. Eu estou falando de Caio Fábio, um homem cheio de mágoas, de rancores, que as suas palavras, hoje eu fiquei angustiado com o que eu ouvi da sua própria boca. E tem gente que deixa de ouvir a voz de Deus e a voz do seu pastor para ouvir a voz de um homem que ele não conhece, não sabe nada da família dele, não sabe nada da vida dele, e recebe uma mentira como uma verdade. Meu irmão, Paulo disse, Timóteo, você é diferente, você está sendo discipulado, você toma posse dos meus ensinamentos. Você pode observar, eu não estou aqui, eu levo muito a sério o Evangelho, eu não estou aqui para contar histórias, piadas, eu estou aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu não estou procurando em outro livro ou qualquer outra coisa, eu tenho tudo o que eu preciso, está aqui a palavra do nosso Deus. E para você observar isso no versículo de número 11 em diante, fala de perseverança. Eu nunca disse para você que você não vai enfrentar lutas na tua vida, que você não vai enfrentar dificuldades na tua vida, que você não vai enfrentar tribulações na tua vida, que você não vai enfrentar angústias na tua vida, dores na tua vida, mas eu disse para você que você pode até enfrentar, mas a tua vitória já está garantida, em nome de Jesus de Nazaré. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Você pode até enfrentar, mas levanta a tua mão e diga, maior é aquele que está em mim. Levanta a mão e diga, maior é aquele. Põe a mão no coração. Oi, ele é maior, meu irmão, maior. Por isso Paulo disse, você na verdade tem observado as perseguições e aflições que me aconteceram, e citou vários lugares aqui, Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições eu sofri. Tem gente que não está pronto para sofrer perseguições, não quer sofrer perseguições, acha que a vida cristã não tem luta, não tem problema, não tem adversidade. Mas eu tenho uma notícia para você, tem, meu irmão, só que tem uma diferença ao que Paulo diz, e o Senhor me livrou, e o Senhor de todas me livrou. Eu sofri perseguições, levanta a tua mão e diga, mas Deus nos livra. Deus o que, gente? E ele diz no versículo 12, também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão. Quem quer viver em Cristo,
vai padecer perseguição. E a perseguição começa muitas vezes dentro de casa, com críticas, zombarias, amigos, parentes, vizinhos. Meu irmão, pode perseguir, pode falar o que quiser falar, não importa. Meu irmão, o importante é que você tem Deus na tua vida. O importante é que o Espírito Santo habita em você. O importante é que você tenha a vida eterna. O importante é que você é um mensageiro do Evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Levanta a tua Bíblia bem alto. Bem alto, levanta a tua Bíblia. Diga: eu não me envergonho dessa palavra. Diga mais forte: eu não me envergonho. Meu irmão, cadê a sua Bíblia? Você precisa estar notando isso. E outra coisa, sabe que a gente tinha que ir para o supermercado, para o banco, para o trabalho, a gente tinha que carregar a Bíblia. Sabe que esse livro deveria ser inseparável na nossa vida, mas pelo menos na igreja. Você sai de casa e muitas vezes vem de carro. Eu não sei por que você não traz a Bíblia. Ah, pastor, eu estou lendo com a minha esposa. Diga para o teu cônjuge: não vale, é a sua, você tem que anotar. Deus vai falar pessoalmente com você. É a sua, é você e Deus. É algo pessoal, individual. Não é sua esposa, não é o seu esposo, não é o teu pai, não é os teus filhos. É você. E nessa hora eu tenho certeza que Deus está falando conosco pela sua palavra. Por isso ele diz claramente, versículo 14, versículo 13: mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando. Diga: eu não posso me enganar. Não se engane de vida, que está vivendo uma vida cristã, porque lá hoje tudo pode, não tem problema, não é pecado, é normal, é natural, todo mundo faz, fulano faz, ciclano faz, e daí, meu irmão? Sabe, nós temos que estar atentos para não sermos enganados, porque muito cristão está achando que é normal. O importante é o amor, love. É o love, é o amor. O importante é o amor. E quantos estão achando que é normal um relacionamento de um homem com um homem e de uma mulher com uma mulher? E que Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é amor, mas que Ele também é o que, gente? Deus ama o mais vil pecador, mas Deus não ama o pecado. Por isso Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para lavar e nos remir o mais vil pecador dos seus pecados. Para que você vai entender isso hoje? Olha o que diz. Por isso, pelo amor de Deus, não se engane. Não importa o que a mídia diz, não importa o que a sociedade diz. Meu irmão, é a palavra de Deus. Nós vamos estar atentos e não podemos nos enganar, não podemos brincar de ser cristão. Levanta a tua mão e diga: Jesus está voltando. Meu irmão, Deus, eu disse desde 2014 que Deus vai tratar com este país e está tratando. Se você é alguém que ama Deus, se você é alguém que tem a vida de Deus em você, Deus vai cuidar de você. Porque este país está brincando com Deus. Como a nação de Israel brincou com Deus, e as consequências foram terríveis. Ele diz: não se engane. O homem sem Deus está enganando e sendo enganado. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha para mim e diga assim: eu preciso saber
Quem me ensina? Quem te ensina? É o cara da internet? Você sabe quem é ele? Oi, quem está me entendendo? Levanta a sua mão. Você está entendendo de verdade? Você não conhece nada da vida dele. Não sabe até que ponto ele tem compromisso com Deus ou não. Paulo disse: Timóteo, você sabe de quem você tem aprendido. Alguém que está junto, que é o seu discipulador, é o seu pastor. Aí ele diz, versículo de número 15: e que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras. Oi, sua avó Lloyd, a avó de Timóteo, desde criança, foi ministrando na vida de Timóteo. Oi, pais, pelo amor de Deus, ensina, ministra a palavra, seja um exemplo para os seus filhos, fale de Deus, ore por eles. Olha, aquela avó cuidou daquele moço, de Timóteo desde a sua infância, ministrando a palavra, ensinando, e Timóteo foi crescendo na fé a cada dia mais, porque tinha uma mulher que se preocupava com isso, tinha uma avó que se preocupava com isso, e muitos pais não estão preocupados em ministrar na vida dos seus filhos, em ensiná-los, em educá-los, em orar por eles, em trazê-los para a igreja. Aí ele diz que podem, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quantos querem se tornar sábio para a salvação? Levanta a sua mão. Quantos querem tomar posse da vida eterna? Levanta as duas mãos e aplauda o Senhor bem forte.